A Terceira Guerra Mundial começou. A China está se posicionando como o líder do outro mundo. As tarifas são apenas o início. Em 2023, o general da Força Aérea Americana, o Mike Minihan, escreveu um memorando interno para mais de 110 mil liderados, uma frase que chocou o mundo. Ele disse assim, eu espero estar errado, mas o meu instinto diz que a gente vai lutar contra a China em 2025. E esse talvez seja o vídeo mais importante da história do meu canal. Eu sou especialista em finanças e investimentos, mas chega um ponto em que não dá mais para separar os movimentos dos mercados dos movimentos das potências globais. Está tudo interligado e tudo aponta para algo que pode mudar radicalmente a ordem do mundo. O risco iminente de uma terceira guerra mundial, ele está aí. Por isso eu peço para você atenção máxima. Eu vou te mostrar como as tarifas do Trump, as guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e grandes eventos econômicos estão conectados por uma mesma linha. E eu vou te mostrar não só que isso pode ser o início de uma terceira guerra mundial, espero que não, como também vou te mostrar as consequências econômicas disso. E se esse vídeo fizer sentido para você, envia para quem você ama. Tem muita gente que ainda não entendeu o que está em jogo. E falando do fundo do meu coração, enquanto eu produzia esse vídeo e eu me afundava em madrugadas e madrugadas, lendo sobre tudo o que está acontecendo, eu realmente senti que eu precisava fazer esse vídeo de peito aberto para vocês. Então assistam com a mente aberta e, por favor, escutem com sabedoria e discernimento cada palavra que eu disser. Eu realmente fiz um vídeo pensando em ajudar o maior número de pessoas a se prepararem melhor porque está por vir. E para que você possa ter clareza, eu vou dividir esse vídeo da seguinte forma. Na primeira parte, eu vou te explicar a guerra geopolítica que tem acontecido entre Estados Unidos e China. Essa parte é essencial para que você entenda tudo o que eu vou te falar sobre as decisões econômicas importantes. Já na segunda parte, eu vou aprofundar nessas decisões econômicas para que você consiga entender as tarifas, a motivação e as consequências por trás delas. E principalmente, o que fazer com o seu dinheiro caso realmente a gente esteja vendo a guerra mundial batendo na porta. Bom, você está pronto? Então, vamos começar a primeira parte. A primeira coisa que eu preciso dizer é que esse não é apenas um conflito entre dois países. E tudo começa no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, os Estados Unidos lideraram a Conferência de Bretton Woods, que estabeleceu as bases da nova ordem global. O dólar, como principal moeda internacional, atrelado ao ouro, a criação do FMI e do Banco Mundial, sob a liderança americana, e um modelo focado em reconstrução econômica sob valores liberais e democráticos. Além disso, eles passaram a liderar politicamente com a criação da ONU e da OTAN, e culturalmente exportando o modelo de consumo americano, estilo de vida, cinema e tecnologia. E mesmo após o fim do padrão ouro em 1971, o dólar se manteve como uma moeda dominante. E com o colapso da União Soviética em 1991, os Estados Unidos se tornaram oficialmente a única superpotência global. Só que, enquanto isso, a China ela crescia silenciosamente. Nos anos 80, eles começaram reformas econômicas. Na década de 2000, virou potência industrial e aí em 2010 se tornou a segunda maior economia do mundo. Inclusive, tudo isso com uma forte participação dos próprios americanos, que transferiram produção para a China em busca de mão de obra mais barata, permitindo que a China se tornasse a indústria do mundo. No início parecia que a China se tornaria só mais uma rival econômica e que o reflexo de tudo isso era prosperidade e um mundo destinado a estar cada vez mais globalizado. Mas tudo mudou em 2012. Marca essa data, porque a gente teve nesse ano a chegada de Xi Jinping ao poder na China. E para ele, a liderança dos Estados Unidos era nociva e era possível viver uma nova ordem mundial, sendo a China a nova líder global dessa ordem. Por isso, mais do que só criticar, ele começou a articular um novo sistema global. Um exemplo desse pensamento foi em 2023, quando a China lançou a Global Civilization Initiative, mais conhecida como GCI, com outros países, defendendo basicamente respeito mútuo entre civilizações, cooperação sem imposição política, fim das intervenções militares disfarçadas de democracia e diversidade de modelos econômicos e políticos. Na prática, mais do que uma nova visão do mundo, a GCI é uma crítica direta aos Estados Unidos. Antes, quem questionava os Estados Unidos era punido com sanções, com embargos ou até isolamento. Então, países como Cuba são exemplos disso. Só que a China chegou num lugar onde não precisa mais temer sanções ou as retaliações dos Estados Unidos. A China criou as condições necessárias
para confrontar a hegemonia americana. E eles também puderam criar uma nova visão de mundo. E é justamente isso o que ela tem feito. Existem 3 comportamentos da China que mostram claramente isso acontecendo. O primeiro, ela está investindo pesado em outros países. A China lançou em 2013 a Belt and Road Initiative, ou Nova Rota da Seda, um mega projeto trilionário para conectar a China, países da Ásia, África, Europa e América Latina, com infraestrutura, energia e transporte. Mais de 150 países já aderiram. E muitos estão agora profundamente dependentes da China, muitos inclusive com grandes dívidas. Por exemplo, em Moçambique a gente tem a Ponte Maputo-Catembé, que é a maior ponte suspensa da África, que foi construída com financiamento chinês. A gente também tem o Porto de Lamu, no Quênia. É uma obra estratégica para conectar o país ao Sudão do Sul e Etiópia. Esse investimento gigantesco deu para a China um nível de influência onde os Estados Unidos hoje não conseguem mais competir. Hoje, dos 54 países africanos, 53 receberam investimentos chineses, o que transformou da África uma grande aliada chinesa. Agora o segundo, ela está ganhando influência diplomática onde os Estados Unidos falharam. Por exemplo, em 2023, a China mediou um acordo histórico entre a Arábia Saudita e Irã, que são 2 rivais históricos no Oriente Médio, algo que nem os Estados Unidos conseguiu fazer em décadas de tentativas. Além disso, a China estreitou laços com vários países, especialmente aqueles que não têm boas relações com os americanos, como por exemplo, Rússia, Venezuela, Síria, Coreia do Norte, Irã e até o Talibã, depois da saída dos Estados Unidos do Afeganistão. A China está se posicionando como o líder do outro mundo, o mundo que não quer mais obedecer aos Estados Unidos. Por fim, um terceiro comportamento: avanços militares que assustam os Estados Unidos. Hoje, a China tem a maior marinha do mundo em número de navios, mísseis hipersônicos que os Estados Unidos ainda não conseguiram replicar, mísseis nucleares e um dos maiores exércitos ativos do planeta. E ainda pode ter mais de 1000 ogivas nucleares até 2030, segundo cálculos da defesa dos Estados Unidos. Foi nesse cenário que o general Mike Minihan escreveu aquele memorando: "Vamos entrar em guerra com a China". A estratégia de segurança nacional do ex-presidente Biden disse ainda em 2022 o seguinte: a República Popular da China é o único país com tanto a intenção de remodelar a ordem internacional, quanto cada vez mais o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para fazê-lo. Para muita gente, cada guerra parece um capítulo isolado, mas todas as guerras mundiais, elas compartilham de algumas características em comum. Essas características são desejo de mudança de ordem global, depois a corrida armamentista, alianças entre países, vários focos de tensão, nacionalismo e imperialismo. A primeira característica, eu acabei de te mostrar que é uma realidade. Os Estados Unidos criou uma ordem mundial que a China está cada vez mais contestando. Agora, eu quero te mostrar como as outras características estão se desenrolando. Umas principais exemplos aqui, ó. Rússia e Ucrânia. Em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. E desde o início da guerra, a Ucrânia só conseguiu resistir porque contou com apoio direto dos Estados Unidos e da OTAN. Foram bilhões de dólares em armamentos, em tanques, mísseis, drones, dados de inteligência e tecnologia de guerra e muitas outras coisas. Mas não só isso. Os Estados Unidos fez um grande pacote de sanções contra a Rússia. Tudo para que ela não tivesse poder econômico para se manter em guerra. Porém, do outro lado, a Rússia conta com um apoio discreto, mas muito estratégico. O apoio econômico chinês, que ajudou a Rússia a driblar sanções econômicas. Além disso, outros aliados entraram em cena. O Irã, fornecendo drones kamikazes usados para atacar civis na Ucrânia. Coreia do Norte enviando munições, armamentos, inclusive soldados, para as tropas russas. E qual que é o resultado? O início da terceira característica que precede grandes guerras: as alianças entre os países. Os Estados Unidos e o Ocidente de um lado, o bloco China, Rússia, Irã, Coreia do Norte do outro. Outra guerra que tem uma pitada dessas alianças é a guerra entre Israel e Hamas. De um lado a gente tem Israel, com suporte dos Estados Unidos, e do outro o Hamas, com apoio principalmente do Irã, que é um aliado chinês. A China, nesse caso, tem uma posição neutra. Ela não apoia o Hamas, mas também não condena. Ela prefere atuar como possível mediadora, algo que fortalece a imagem dela de potência pacificadora e se tornando um contraste contra os Estados Unidos, que surge mais uma vez como um país intervencionista. E mais uma vez,
a gente tem dois blocos econômicos e militares se enfrentando indiretamente. Só que até aqui você pode pensar, eles se enfrentam indiretamente, mas não tem nenhum conflito direto, tá tranquilo. E bom, é no próximo exemplo que as coisas de verdade trazem desdobramentos que são realmente alarmantes e preocupantes. A China reivindica o Mar do Sul da China, uma região estratégica com vastas reservas de petróleo, de gás natural e que concentra cerca de 1/3 de todo o comércio marítimo global. Essa região hoje é disputada por um total de 7 países, alguns deles com proteção americana, como as Filipinas. E um desses países, na visão da China, não é um país, é uma província rebelde chamada Taiwan. A China já deixou muito claro, a reunificação vai acontecer, pela diplomacia ou pela força. Na verdade, ela tem uma lei criada em 2005 que fala categoricamente que se a unificação não acontecer pelos meios pacíficos, a China vai usar força para unificar China e Taiwan. Do outro lado, os Estados Unidos também já disse que vai proteger Taiwan. Agora, por que Taiwan é tão importante para os Estados Unidos ao ponto deles quererem interferir numa briga que não é deles? Taiwan se consolidou como o principal polo de semicondutores do mundo, abrigando especialmente a empresa TSMC, que fabrica a maioria dos chips avançados do mundo. São os semicondutores que estão nos seus celulares, carros, aviões, satélites e armas. Os Estados Unidos eram donos de toda a tecnologia e inovação por trás dos semicondutores, mas estava se tornando muito caro manter a produção desses chips nos Estados Unidos. O governo de Taiwan, percebendo esse problema, decidiu então ser a solução americana, se tornando a principal produtora dos chips americanos. Dessa forma, os chips poderiam ser fabricados em Taiwan, ajudando os Estados Unidos a continuar inovando sem se preocupar com o custo para produzir essas inovações. Eles perceberam que assim eles poderiam não apenas prosperar, como eles teriam nos Estados Unidos um possível aliado caso algum dia a China decidisse cumprir a sua promessa de unificação. E Taiwan acertou em cheio. Hoje, quem controla Taiwan controla a produção da tecnologia global. A TSMC produz 90% dos chips mais avançados do mundo. Por isso, os Estados Unidos não querem deixar Taiwan se tornar a China, pelo menos não enquanto os Estados Unidos se tornem autossuficientes nisso. E eu vou explicar melhor isso já já. Mas não é só os americanos que entraram nessa briga. Os Estados Unidos têm soldados posicionados ali entre Japão, Coreia do Sul e nos arredores da China. E esses países não só permitem, como pedem a presença americana por medo da ascensão chinesa. O Japão já declarou que a segurança de Taiwan é uma questão de segurança nacional, principalmente porque algumas ilhas que pertencem ao Japão, a China também já declarou que historicamente essas ilhas são chinesas. A Coreia do Sul teme não só a China, mas o apoio que ela dá à instável e nuclear Coreia do Norte. E outro país que cada vez mais está se aliando com os Estados Unidos é a Austrália. Eles estão construindo submarinos nucleares e ampliando a presença no Indo-Pacífico, com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os eixos da nova guerra estão formados. De um lado, os Estados Unidos, OTAN e alguns países do Indo-Pacífico. Do outro, a China, com Rússia, Irã, Coreia do Norte e países africanos, usando dinheiro, infraestrutura e promessas de proteção mútua. Graças a isso, a corrida armamentista já começou. Só para vocês terem uma ideia, esse foi o gasto da Europa nos últimos anos com defesa. Em 2010, a Europa investiu 30 bilhões de euros em defesa. Em 2024, ela investiu 102 bilhões. Mas a Europa já planeja investir 800 bilhões de euros até 2030. E com isso, a gente vê todas as características de uma guerra acontecendo. A gente tem o desejo de mudança de ordem global, a gente tem a corrida armamentista ao redor do mundo, a gente tem as alianças já praticamente formadas, mesmo ainda com vários países neutros, a gente tem os vários focos de tensão e a gente tem uma China e os Estados Unidos cada vez mais nacionalistas. Exatamente como aconteceu antes das grandes guerras do passado. E no dia 2 de abril de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou um novo capítulo nessa história. Ele proclamou o Liberation Day, o famoso tarifaço, quando ele tarifou basicamente o mundo inteiro. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. E agora que você entende todo esse contexto geopolítico, eu consigo te explicar o verdadeiro motivo por trás das tarifas do Trump. Elas não são uma loucura de um presidente egocêntrico. Na verdade, é um plano bem arquitetado. Porque antes de uma guerra ser declarada nos campos de batalha, existem outras guerras que a precedem. O Ray Dalio, o bilionário fundador da Bridgewater Associates,
que é o maior hedge fund do mundo, fez um dos maiores estudos, se não o maior, sobre os grandes ciclos econômicos e como as nações fracassam e prosperam. E nesse estudo, ele aponta que antes de uma guerra militar, acontecem as guerras comercial e econômica, guerra tecnológica, guerra geopolítica, guerra de capitais, guerra cultural e a guerra consigo mesmo. Durante décadas, os Estados Unidos transferiram a sua capacidade produtiva para países com mão de obra barata, principalmente a China. Por um lado, o mundo nunca viveu tanta paz e crescimento econômico. Por outro, isso afetou os Estados Unidos, que viu a indústria americana encolher, o próprio país depender de importações, principalmente vindas da China, e viu esse rival estratégico crescer com a sua própria tecnologia. Hoje, a balança comercial dos Estados Unidos são reflexo disso. A balança comercial mede a diferença, entre tudo que o país exporta, que é o que vende para o exterior, e tudo que ele importa, que é o que ele compra do exterior, em bens e produtos. A fórmula é muito simples, é balança comercial igual a exportações menos importações. E a última vez que os Estados Unidos tiveram um superávit na balança comercial foi em 1975. Na visão dos Estados Unidos, esse problema não se tornou só econômico, ele se tornou militar. Um país que não fabrica mais os seus próprios bens, não fabrica mais os seus próprios tanques. E o pior, se tornou também uma guerra tecnológica. Como eu te mostrei antes, a China já vinha ultrapassando os Estados Unidos em áreas tecnológicas críticas. E muitos desses avanços foram possíveis graças a algo assustador. Durante anos, empresas da China compraram chips da NVIDIA, software de inteligência artificial, máquinas de litografia da ASML, que mesmo sendo uma empresa holandesa, ela depende da tecnologia americana, e componentes usados em sistemas militares. Tudo isso era vendido por empresas ocidentais que, em busca de lucro, ignoravam completamente os riscos geopolíticos. Até que ficou claro, os Estados Unidos estão financiando, sem querer, o poder militar do seu maior rival. E foi nesse momento que os americanos começaram a reagir. Eles proibiram a venda de chips avançados para empresas chinesas, barraram o acesso da Huawei a softwares e componentes. Eles pressionaram aliados como Japão, Taiwan e Holanda a fazer o mesmo. Inclusive, o Trump planeja pressionar para que as gigantes de tecnologia investam mais o seu próprio dinheiro dentro dos Estados Unidos. Essa não foi só uma decisão comercial, foi uma decisão de segurança nacional. E eu te provo isso com esse documento, o relatório oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O último relatório foi divulgado em 2022. E esse relatório declarou coisas como a República Popular da China é o desafio mais abrangente e sério à segurança nacional dos Estados Unidos. Em muitos casos, o compartilhamento de inteligência, medidas econômicas, ações diplomáticas e o uso estratégico da informação, conduzidos por diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos, podem ser mais eficazes do que uma resposta militar direta. E é nessa história que entra as tarifas. O time econômico do Trump sempre viu as tarifas como parte de um plano estratégico, onde ele pode diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos, diminuir a dívida e os juros de longo prazo do país, e com tudo isso, consegue reindustrializar o país e se tornar um país autossuficiente de novo. Num paper chamado A User's Guide to Restructuring the Global Trading System, o Steve Mnuchin, que foi eleito pelo Trump como presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, ele explica esse plano. Mas eu vou resumir para você. Imagina que os Estados Unidos são como uma família que gasta mais do que ganha. Essa família ganha R$5.000 por mês, isso representa o que os Estados Unidos exportam, mas ela gasta R$7.000 por mês com produtos importados, ou seja, o que os Estados Unidos compram fora. Qual que é o resultado? Todo mês ela pega R$2.000 emprestados do resto do mundo para continuar comprando. Esse buraco mensal é o que a gente chama de déficit comercial. Para financiar esse déficit, os Estados Unidos precisam que investidores estrangeiros enviem muito dinheiro para o país, comprando dólares em títulos do governo americano. E aí que entra a lógica das tarifas. As tarifas tornam os produtos importados mais caros. Isso faz com que os americanos comprem menos do exterior, ou seja, as importações caem e o déficit comercial diminui. Com menos déficit, os americanos eles precisam pegar menos dinheiro emprestado do exterior. E se eles precisam de menos capital estrangeiro, a demanda por dólar diminui, o que desvaloriza o dólar. Um dólar mais fraco, ele vai tornar os produtos americanos mais baratos para o mundo, isso aumenta as exportações, e assim o ajuste no déficit é multiplicado. De um lado menos importação, do outro mais exportação. E o que isso tem a ver com os juros? Com o déficit externo menor e o dólar mais fraco, o risco de fuga de capitais diminui. Isso dá espaço para o Fed, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, reduzir os juros com mais segurança, sem medo de desvalorizar ainda mais o dólar ou provocar uma saída de investidores. E o governo americano precisa urgentemente dessa queda de juros. A dívida americana hoje é de mais de 34 trilhões de dólares. E uma boa parte dessa dívida precisa ser paga entre 2025
e 2028, ou seja, durante o mandato do Trump. Ao diminuir os juros, o Trump consegue refinanciar o custo da dívida americana, especialmente no mandato dele, com um custo menor. Como? Com rolagem de dívida. Basicamente, o governo faz uma dívida nova para pagar uma dívida antiga, só que a dívida nova tem juros menor. É como se você usasse um cartão de crédito que tem juros de 10% para quitar um que tem juros de 20%. Apesar de você continuar em dívida, o peso da dívida cai e muito. Agora, o que as tarifas e os juros têm a ver com a reindustrialização? As tarifas funcionam como uma proteção inicial. Ela torna os produtos estrangeiros mais caros e incentiva a indústria local. Enquanto isso, os juros baixos funcionam como um incentivo, tornando o crédito barato na economia, incentivando investimentos produtivos. O plano, então, é diminuir o déficit comercial, abaixar os juros de longo prazo e reconstruir um Estados Unidos autossuficiente, menos dependente do mundo. O grande problema é que, apesar de tudo isso parecer ter sentido, isso é só teoria. Na prática, as coisas não acontecem de uma forma bonitinha. O primeiro problema é que não tem um consenso entre os economistas que essa teoria é factível. O segundo problema é que no curto prazo, o efeito desse plano é o aumento da inflação. Então imagina que você faz compras toda semana num mercado chinês que vende produtos baratos. Agora o governo americano coloca tarifas nesses produtos, ou seja, aumenta os impostos sobre tudo que vem da China, e aí você tem um resultado, que é os produtos importados ficam mais caros para você, você ainda não tem produtos americanos prontos para substituir, então você vai pagar mais caro agora. E só depois, quando as indústrias americanas se recuperarem, é que os preços podem cair. Segundo alguns analistas, por exemplo, um iPhone que custa $1.000 poderia se tornar um iPhone de $3.500, caso fosse fabricado hoje nos Estados Unidos. E diferente do que é recomendado, o Trump não só taxou todos os países, como fez isso de uma vez só. É uma loucura, mas talvez esperado, né? Porque no livro dele, A Arte da Negociação, o Trump explica que o principal princípio de negociação é começar sempre com uma posição extrema, quase absurda, para você ganhar margem de manobra e controlar o ritmo da conversa. Ele chama isso de maximalismo estratégico. Nas palavras dele, meu jeito de negociar é simples. Eu miro alto, bem alto, e depois eu insisto até conseguir o que eu quero. Às vezes eu aceito um pouco menos do que eu planejei, mas na maioria das vezes eu acabo conseguindo exatamente o que eu queria. Ele acredita que mostrar força no começo coloca o outro lado na defensiva, forçando concessões, e talvez o grande objetivo dele seja conseguir não só concessões da China, mas conseguir concessões dos outros países também. Isso poderia fazer com que, por exemplo, os Estados Unidos conseguissem um acordo para outros países diminuírem as importações da China para aumentar as americanas. Mas isso são só suposições, que podem não acontecer na prática. Principalmente porque, diferente dos anos 2000, quando os Estados Unidos era o grande parceiro comercial da maioria dos países do mundo, em 2024, o parceiro comercial do mundo é a China. E se a situação já não fosse difícil, a China sabe exatamente como atrapalhar os planos do Trump para diminuir os juros americanos e diminuir o déficit comercial. Desde os primeiros anúncios das tarifas americanas em 2025, a China aumentou as tarifas em cima dos Estados Unidos, impacta negativamente as exportações americanas. E além disso, ele passou a vender mais títulos da dívida dos Estados Unidos, que são os famosos treasuries, os papéis que funcionam como empréstimos que o governo americano toma com investidores. E o que acontece quando tem muita gente vendendo esses títulos ao mesmo tempo? É simples. O preço cai e os juros desses títulos sobem. Foi exatamente o que aconteceu. O juro do título de 10 anos dos Estados Unidos subiu forte, chegando a mais de 4,5%, que é o maior nível desde 2023. E o título de 30 anos passou rapidamente dos 5%. De certa forma, isso é um choque financeiro, porque se a China realmente despejar muitos desses títulos no mercado, os juros disparam. O governo americano paga mais caro para se financiar e toda a economia sente impacto. O único jeito de conter isso seria o Banco Central dos Estados Unidos entrar comprando esses títulos, o que a gente chama de quantitative easing. Mas isso não acontece do dia para a noite. E aqui entra um ponto importante. A China também se prejudica ao fazer isso. Vender muitos títulos dos Estados Unidos de uma vez faria o valor dos títulos que ela ainda tem cair bastante. É por isso que faz isso de uma forma controlada e estratégica. Ela vende aos poucos, pressiona os Estados Unidos, mas sem causar um caos imediato que também atingiria ela mesma. Ao mesmo tempo,
ela faz outro movimento inteligente. Ela deixou a sua moeda, que é o yuan, se desvalorizar em relação ao dólar. Isso faz com que os produtos chineses fiquem mais baratos para os americanos, o que compensa parte do impacto das tarifas e mantém os produtos chineses competitivos, mesmo com os impostos altos dos Estados Unidos. É como se a China estivesse dizendo assim, ó, pode colocar tarifa, mas isso não vai sair barato para você. E o resultado é que os efeitos das tarifas americanas estão sendo neutralizados, enquanto os juros de longo prazo nos Estados Unidos estão subindo. Exatamente o oposto do que o governo americano queria. E por que tudo isso? Mais uma vez, a gente não está diante apenas de um conflito econômico, mas sim de um conflito onde o objetivo é mudar ou manter a ordem mundial. E se você acha que isso é insanidade, tem outro investidor que concorda com isso, e o nome dele é Ray Dalio, o fundador do maior hedge fund do mundo. Ele afirmou recentemente o seguinte: é um erro achar que tudo isso é só sobre tarifas. Tarifas são apenas um sintoma. O que está acontecendo agora é sobre reestruturar o sistema global. O que a gente está vendo é um ciclo histórico que se repete sempre que o império em ascensão, no nosso caso a China, ameaça o império dominante, nesse caso os Estados Unidos, e é um ciclo que ele explicou no livro dele, o Princípios para a Ordem Mundial em Transformação. Você quer exemplos práticos disso? Eu vou te dar 3. Conflitos anglo-holandeses, século XVII. Nesse conflito, a gente teve a ascensão da Inglaterra desafiando a dominância comercial e marítima da Holanda, que então é a potência líder, na época. A Inglaterra criou os Navigation Acts para restringir o comércio holandês e fortalecer sua marinha. E o resultado é que 3 guerras navais e o início do declínio da Holanda como potência global aconteceram. A gente teve a Guerra Franco-Holandesa no final do século XVII. A França, sob Luís XIV, buscava expandir o seu poder na Europa e via a Holanda como obstáculo econômico-político. Então, a França impôs tarifas contra os holandeses como parte da expansão. O conflito desgastou a Holanda economicamente, embora tenham conseguido manter parte da influência. E aí a gente tem o período da Grande Depressão de 1930, onde nesse mesmo ano teve uma crise econômica global depois do crash de 1929. Os países estavam buscando proteger as indústrias e empregos. Os Estados Unidos aprovaram então o Smoot-Hawley Tariff Act, elevando as tarifas sobre milhares de produtos. Outros países retalharam. Resultado, colapso no comércio global e agravamento da crise, o que aumentou tensões que depois culminaram na Segunda Guerra Mundial. Então você percebe, o que a gente está vendo não é tão novo assim. São sintomas de uma guerra. E olha só que interessante, além do Ray Dalio, Warren Buffett comentou sobre o aumento das taxas do governo dos Estados Unidos. E presta atenção no que ele disse. We've had a lot of experience with them. They're an act of war to some degree. Over time, their attacks on goods. Tarifas, nós temos muita experiência com elas, são um ato de guerra. Então, a pior posição para o investidor é acreditar que vai continuar tudo igual. Em momentos de grandes transições geopolíticas, o pior erro é ficar parado, achando que o mundo vai seguir como sempre foi. O mundo que vem pela frente não vai ser igual aos últimos 30 anos. E bom, agora que você entende o que a gente está vendo, chegou a hora de a gente se preparar. E como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou te dar 3 pilares fundamentais. O primeiro, uma alocação estrutural. Investir no longo prazo se trata menos de escolher o ativo, o melhor ativo, e se trata mais de quais tipos de ativos você tem dinheiro investido e o quão bem eles funcionam juntos. Teve um estudo feito entre 1990 e 2015 que mostra exatamente isso. Dá uma olhadinha nessa imagem. Esses círculos abaixo de cada país representam quantos fundos foram estudados em cada amostra. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, 709 fundos foram analisados e 91,1% do retorno foi explicado pela alocação dos ativos. No Canadá foi 86%, no Reino Unido 80%, na Austrália 89% e no Japão 87%. Ou seja, a forma como os investimentos são distribuídos entre diferentes classes de ativos tem muito mais impacto do que escolher o melhor ativo em si. Foi por isso que eu criei a filosofia da Arca e que já demonstrou em vários backtests que é uma alocação que funciona não só no Brasil, como também em diversos países ao redor do mundo e que sobreviveu a grandes crises ao longo da história. Então, a alocação estrutural que você precisa seguir, que é a que eu também sigo, é mais ou menos essa. Uma parcela do patrimônio em caixa, outra em ativos internacionais, outra em ações no nosso país e outra em real estate. Essa carteira tem tudo para performar bem em cenário de guerra. E eu vou te mostrar com dados. Tem 3 caras, o Oscar Jordan, que trabalha no Federal Reserve Bank de São Francisco, o Mortis Skrularic, que trabalha no Kiel Institute, e o Alan Taylor, que é professor da Columbia University, que fizeram literalmente o trabalho de uma vida inteira reunindo dados de diversos países. E nos estudos que eles fizeram,
a gente conseguiu chegar a 4 conclusões. Primeira, as ações representam bons ganhos no horizonte de até 5 anos depois das principais crises do mundo. Segundo, os investimentos em real estate foram menos voláteis em algumas crises, como na crise de 2008 e na Guerra do Golfo, representaram boas valorizações. Terceiro, investimentos como a renda fixa e o ouro trouxeram bons retornos, principalmente a partir da crise de 2008. E quarta, são os vencedores que escrevem as histórias. O grande problema do estudo que eu acabei de mostrar para você é que os dados são dos Estados Unidos, que é literalmente o país que saiu por cima em quase todas as guerras. Agora, dá uma olhada no que rolou com a Alemanha. Até mais ou menos 1941, 42, o índice de ações na Alemanha estava crescendo. Mas em 42, rolou uma virada na guerra. Aí os preços, eles foram congelados pelo governo. E em 1944, a bolsa fechou. E quando o mercado reabriu em 1948, a economia estava devastada. E o país estava todo destruído. Por isso, diante das tensões atuais, você precisa escolher bem em quais países você vai colocar o seu dinheiro. E nessa parte, o estudo nos mostra algo muito interessante. Olha o que aconteceu com a Suíça, por exemplo, que foi um país neutro durante a guerra. Um ano depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, enquanto as ações dos Estados Unidos caíram 8,6%, na Suíça o mercado de ações subiu 7,59%. E 3 anos depois, os Estados Unidos cresceram 0,93% ao ano, a Suíça cresceu 3,86% ao ano. Assim como eles perceberam, o Ray Dalio percebeu, e no livro dele, que ele precisa ter exposição a outros países. E países neutros como Suíça e até mesmo o nosso Brasil são alternativas. Agora, o terceiro pilar importante é esse, ó. Nunca subestime o poder do caixa e dos metais preciosos. Olha, por exemplo, o que o maior investidor do mundo, Warren Buffett, tem feito. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela é o histórico do caixa da Berkshire Hathaway desde 1996 até hoje. Então, repara que antes, na história, a Berkshire nunca atingiu a posição de caixa que ela tem agora, ou seja, o dinheiro em dólares que não está comprado em nenhuma ação ou outro tipo de investimento. Hoje, o Buffett tem pouco mais de 334 bilhões de dólares paradinhos, esperando algum crash no mercado para poder comprar mais. E detalhe, o Buffett vem recomprando ações da Berkshire por 24 trimestres consecutivos. Agora adivinha o que aconteceu no terceiro e quarto trimestre de 2024. O Buffett não recomprou ações. E ele não é o único que tem olhado para o hard money, ou seja, dinheiro de verdade. Mais uma vez, o Ray Dalio tem feito grandes apostas no ouro e no Bitcoin. Ele fez um alerta e falou para investir em ouro e Bitcoin ao invés de ativos ligados a dívidas, falando que a situação não era sustentável. Inclusive, uma das empresas que fazem parte do portfólio da Bridgewater é uma mineradora chamada Barrick Gold. A Bridgewater tem 1,83 milhões de ações da empresa, sendo que mais de 90% da atual posição foi montada em 2024. E entre outros investidores dessa empresa estão o Ken Griffin, que comprou 2 milhões dos 2,8 milhões de ações que ele tem no final de 24, e Howard Marks, que comprou 1 milhão dos 1,02 milhões de ações que ele tem também no final de 2024. Só que eles não estão só apostando em ouro. Em cenários inflacionários, potencialmente impulsionados por impressão de dinheiro ou choques de oferta devido a conflitos, ou em cenários de reconstrução, reindustrialização possível em novas ordens mundiais, as matérias-primas são essenciais. Vou te dar exemplos. Segundo o site Stock Circle, a última compra do Warren Buffett no mercado americano foi em fevereiro, com uma compra de algo próximo de 35 milhões de dólares de ações da Occidental Petroleum Corp, a OXY, que é uma empresa petrolífera e que tem a Berkshire como a maior acionista da empresa. Já a última compra do Howard Marks foi justamente a empresa de ouro que eu te mostrei, mas além dela, ele teve 2 outros movimentos curiosos. Ele comprou ações da empresa NetEase, que é uma empresa chinesa de tecnologia da internet, e comprou ações da empresa Chesapeake Energy Corp, uma empresa de extração de petróleo e gás. Então, para os próximos anos, o contexto e as movimentações dos grandes investidores dão sinais de que vai ser importante diversificar em países emergentes e quem sabe ter posições também em contextos fora do mundo ocidental, como o Howard Marks fez, considerar ações ou ETFs ligados ao mundo das commodities, como tem feito Ray Dalio, Howard Marks e Warren Buffett, e equilibrar a necessidade de liquidez com o risco de inflação. Não manter, então, todo o porto seguro em dinheiro, diversificar também com ativos como ouro, que tem aí bem em contextos de guerra, considerar também investir em países neutros, como a Suíça foi no passado. E felizmente, para nós, o Brasil entra como uma possibilidade também. E considerar também o investimento em Bitcoin e outros criptoativos, por conta da natureza descentralizada e da oferta limitada, também faz sentido. Se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que você vai estar muito mais preparado
caso a gente veja uma terceira guerra mundial de fato acontecer. Agora, talvez esse vídeo tenha te deixado preocupado, e sinceramente você deveria mesmo. Tudo que eu disse é sério e é uma opinião que não é só minha, como de grandes investidores, como eu mencionei. E no meio de tudo isso tem o Brasil. E em caso de uma escalada entre Estados Unidos e China, a Bolsa Brasileira pode reagir de duas formas, dependendo do que o Brasil fizer. Se o país for visto como um aliado confiável e fornecedor estratégico de commodities, por exemplo, ele pode atrair capital externo e ter um desempenho positivo em setores como mineração, a Vale, agronegócio, SLC Agrícola, JBS, Marfrig, energia, como a Petrobras, Eletrobras. Mas se o país for visto como instável, ele pode perder credibilidade internacional, sofrer fuga de capitais. A gente pode ver o dólar disparar, a inflação subir, os juros aumentarem para conter a inflação e a bolsa despencar, especialmente em setores mais dependentes de crédito, como varejo, construção e tecnologia. Então, lembre-se, em um momento de tensão global, os investidores buscam segurança, previsibilidade e proteção. E se o Brasil não mostrar isso, vai ser um dos primeiros a apanhar. Além disso, qualquer disrupção global pode afetar importações de fertilizantes, combustíveis, máquinas e tecnologia. Todos produtos que o Brasil não produz em larga escala. Qual que é o reflexo disso? Inflação e um Banco Central forçado a subir os juros novamente para conter a escalada dos preços. Aí você soma isso ao fato que a nossa economia já está fragilizada e o resultado pode ser trágico. Uma guerra mundial não atinge só quem vai para o campo de batalha. Por isso, você precisa focar no que você consegue de fato fazer, que é investir e proteger o seu patrimônio. Talvez hoje você não tenha clareza ou a confiança para fazer isso. E se você entende que esse é o seu caso, eu quero te dar uma alternativa, que é a Finclass. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo e te oferece duas coisas. O maior acervo de conteúdos de finanças e investimentos, que vão te ajudar a aprender a investir e adquirir confiança na sua tomada de decisão. Uma carteira de investimentos recomendada por profissionais, que vão te ajudar a se posicionar no mercado para esse momento, além de ter uma comunidade de investidores que vai caminhar junto com você, com dores parecidas com as que você tem hoje. Hoje a gente está firmando um compromisso na Finclass de trazer mais conteúdos e preparar os nossos assinantes para o que pode vir. A gente vai produzir conteúdos específicos sobre tudo o que está acontecendo no mundo, com lives com grandes especialistas, não só em investimentos, como em geopolítica. A Finclass vai ajudar cada um dos nossos assinantes a se preparar para essa possível grande mudança na ordem mundial. Na verdade, a gente já está ajudando os nossos assinantes a aproveitar esse momento. Por exemplo, hoje os nossos assinantes já têm posições estratégicas na carteira, como é o caso do ouro. E desde a nossa recomendação, o ouro subiu 108%. Graças às recomendações da carteira da Finclass, mais de 100 mil pessoas saíram de uma carteira que rende pouco para uma carteira saudável e promissora. Em abril, a gente tem o aniversário da Finclass e somente no dia 24 de abril você pode assinar a Finclass com 50% de desconto e ter acesso a tudo que eu te falei, mais 5 bônus exclusivos, por menos de uma pizza por mês no plano anual. Então, se você quer de verdade tomar as melhores decisões nesse momento e quer ter ajuda profissional, eu não perderia essa promoção. Navegar numa possível guerra mundial sozinho pode custar caro e talvez você pense, e se nada disso acontecer? Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. E se acontecer? Se daqui a alguns meses as manchetes forem confirmando tudo que a gente discutiu aqui, se a economia entrar em colapso, se uma nova guerra de proporções mundiais estourar, você vai estar pronto? Sabe, no fundo, não é sobre tentar prever o futuro com exatidão, é sobre estar preparado para qualquer futuro, para que você não precise olhar para trás e pensar, eu podia ter feito algo, porque subestimar o que está por vir pode ser o erro mais caro da sua vida. Então, não perca essa chance, tá? Para você assinar a Finclass, vou deixar um link na descrição e um QR Code aqui na tela. Bom, isso aqui não é um vídeo para te vender a Finclass ou só te vender uma plataforma, não é isso. Eu realmente estou preocupado. Se acontecer mesmo a guerra, eu sinceramente nunca passei por isso na minha vida e seria uma situação desagradável, né? Desagradável, muito pior que isso. Mas eu realmente espero que a gente possa passar pelas turbulências da vida, sofrendo o mínimo possível. E saiba que em tantos momentos de crise eu já estive por aqui e eu espero continuar aqui por muitos e muitos anos acompanhando você na sua jornada, tá bom? Obrigado por ficar comigo nesse vídeo até o final. Um grande abraço e tchau.